vivemos em sociedade, nos relacionamos. E em espiritismo, abre-se um painel até então desconhecido, embora intuitivamente sabedores que ele existe, que nós nos relacionamos também com o mundo espiritual. Então, por isso eu disse, adentrar nos portais da casa espírita favorece para que a gente debata principalmente no que remota a essa nossa relação com o mundo espiritual. Porque é inequívoco que essa relação estabelece para nós prazer, dor, felicidade, decepção e por aí vai. Agora é muito interessante porque nós podemos seguir vários caminhos para abordar o tema. Eu convido vocês a abrir o Livro dos Espíritos para inaugurar esse debate a partir da pergunta 459. São 16 questões. Influenciam ou influem os espíritos em nossas vidas? Resposta dos espíritos: mais do que imaginais. Já começou a preocupar. E agora vai piorar, quer ver? Nada que está tão ruim que não possa piorar, não é isso que a gente fala por aí? Então vou repetir. Mais do que imaginais. De ordinário em Patrícia. São eles que... Eu estou fazendo leitura labial. São eles que vos dirigem. A Patrícia repetiu ali. Piorou, não falei? Influenciam mais do que imagina. Aí vai piorar, porque vai dizer que é mais do que a gente imagina. Então é um tema que a gente vai debater na Casa Espírita, enquanto aqui frequentarmos. Simbolicamente, enquanto eu estudar a teoria espírita, eu vou perpassar essa senda. E em cada vez que eu colocar o pé na estrada, haverá uma nova descoberta. O Espiritismo no século XXI nos convida para ressignificá-lo, porque nós espíritas ainda estamos distante do pensamento de Kardec. Pensa bem. Porque nós temos uma tendência a levar o fenômeno para a ordem das religiões tradicionais que se materializaram. E todas elas nasceram de fontes ilibadas e espirituais. Mas com o passar do tempo, nós conspurcamos, adulteramos ou inventamos coisas que na verdade não existem. Basta estudar a prisca teologia egípcia, os princípios de Hermes ou herméticos, que é o fundamento de todas as religiões, sabia? Mas foi necessário que passasse o tempo e tudo ficasse velado sobre os véus de Ísis. E o Espiritismo inaugurar o espiritualismo contemporâneo, que é a base para o espiritualismo do futuro. Então, nós vamos optar aqui a uma reflexão breve, porque o tempo é curto, para levar pelos caminhos interessantes do mundo mental. Afirmar a Jesus no capítulo 14 de João: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Allan Kardec, no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou dando a fonte não para cansá-los, porque ficar citando muita fonte cansa e quebra o raciocínio. Mas eu vou lá. Ele diz, Kardec toma como base esse versículo para dizer no capítulo que o universo é a casa do Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então a casa é uma só. Há muitas moradas. E aí a gente vai caminhar pelo universo sem trazer ufologia para o Espiritismo, por favor. Porque isso é desvio de rota.
Vou voltar. Há moradas dos mundos, planetas e etc. As moradas espirituais, que o Espiritismo vem contar para nós como é que funciona o Hades, o mundo espiritual. O Espiritismo esclarece. Lembram Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Que bom, mas não fique satisfeito. Leia o livro. Quem já leu o livro Nosso Lar? Também não se empolguem. Eu já li a obra estudando umas 40 vezes e de vez em quando eu abro de novo, porque eu sempre vou achar alguma coisa ali interessante. Pois bem, você não pode apagar a chama do desejo do saber, porque sem o desejo do saber você não sonha, e sem sonhos você morre. Continuando. Então, as moradas espirituais, mas existe uma morada que ela é a mais importante, e a gente fala pouco dela, inclusive no meio espírita. Qual é a morada mais importante? Eu vou tentar ajudá-los. Ela está dentro de você, não estou ajudando, estou dando pronto. Embora conceito, você pode concordar ou não, são ideias. Então, quando Jesus diz assim, vou preparar-vos lugar, o religioso tradicional está esperando, que ele está arrumando lá um lugarzinho para você. Casa, cama, comida e roupa lavada. Gostou? Não estava no script não, mas veio. E assim a gente caminha, quanto à humanidade, achando que Jesus está preparando, ou então preparado para fazer uma intervenção divina e mudar tudo no seu caminho, com uma influência espiritual muito contundente. Pois bem, então, não é bem assim que funciona. Jesus diz que vai preparar o lugar no sentido de, como mestre pedagogo, ele abre o bate-papo. E ele traz ingredientes para fomentar o debate. Ele vai nos dar informações. O Espiritismo também é uma informação. E muito importante nos tempos atuais, pelo menos para nós que estamos aqui. O que não necessariamente será para você. É uma questão de escolha. É uma questão de afinidade. Ok? Mas eu acredito que a grande maioria aqui já topou. Pelo menos bater na porta. É isso? Se você está vindo a primeira vez, depois você me responde. Ou responde para si mesmo. Porque pode ser que a gente nem se reencontre mais. Meu papel aqui é de um carteiro que entrega um envelope. Você que abre e você que vai trabalhar com esse conteúdo, certinho? Porque aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Não entrem para o Espiritismo em busca de astros, de mitos e de santos. Vamos combinar. Nem na terra e nem no espaço. Porque Jesus disse, bom é o Pai que está no céu, não sou eu. Se Jesus afirmou assim, por que criar idolatria? É mais uma reflexão. Pois bem, então quando a gente mergulha numa nova morada, que o Espiritismo agora, com a psicologia de foro futurista, vem abrir para a gente, o território começa a ficar mais interessante. Embora eu não vou desconsiderar o território lá de fora, que são os mundos que são habitados, as instâncias espirituais que também são povoadas, ok? O mundo terreno, que o tempo todo nós estamos discutindo como que é cultura, comportamento dos povos. Não vou desconsiderar qual é o caractere da raça brasileira, muito menos vou desacreditar vocês quanto à necessidade de conhecer um pouco da tônica da família de vocês. Porque, na verdade, a nossa família começa a contar com o dedo assim, bem em riste, sobre a realidade que é nossa. Você como uma unidade divina no universo, um espírito com individualidade, um ser espiritual, que foi criado simples e ignorante, e hoje, na fase hominal, tu tem pensamento contínuo. Pensamento é subproduto da mente.
E o interessante, porque a própria ciência hoje já comprova que o pensamento, ele tem as suas expressões fisiológicas e materializadas no contexto que ainda é metafísico, mas dá para a gente começar a identificar sobre os planos da experiência. Metafísico, eu digo, porque não é provado pela ciência objetiva, mas ela já percebe com clareza que existe o fenômeno. Mas daqui a pouco ela vai mensurar. Porque afirmam os espíritos, e é uma revelação a ser pesquisada, que o pensamento é energia eletromagnética. Se é energia eletromagnética, esse pensamento é dotado de energia estática e dinâmica, porque o magnetismo é energia estática, a eletricidade é energia circulante. Então o pensamento, ele funciona na nossa intimidade e nas suas repercussões ele causa vibrações. Vibrações. E as vibrações, todos nós somos sensíveis a elas. Agora, o legal da história, antes de eu voltar para a base do pensamento, vamos para os efeitos, porque nos efeitos que a gente gosta também, né? O interessante, porque esta possibilidade, essa percepção, essa aptidão de registrar pensamentos ou vibrações, vamos falar do pensamento, ok? A gente sabe que registra não é o pensamento, são as vibrações, é o que ela repercute. Fiz-me claro? E até para ajudar, essas vibrações têm cor, cheiro, olha que legal, cor, cheiro, peso, direção, qualidade. Então, de acordo com o que tu pensa, e o pensamento, ele enovela a ideia e o sentimento. Deu aí? Está dando para construir? Pensamento, base, sentimento e a ideia. Os Espíritos falam muito para nós nas obras, e aqui os expositores, eu acredito que repitam sempre, que a gente está desenvolvendo duas asas, a razão e o sentimento. Já escutaram por aí? Se não, inaugura uma fase poética. Mas tecnicamente está dizendo que essas duas asas simbólicas de uma águia, e a águia representa o voo em busca da perfeição, ok? O voo que caracteriza uma mente em busca da conexão com o divino, com Deus. Deu aí? E nós vamos aprendendo a voar. Então, quando o poeta afirma que o pensamento, que nós precisamos de voar pensando, simboliza exatamente a possibilidade de você vencer limites, sempre adquirindo consciência para qualificar a sua forma de pensar, e quanto mais você qualificar, mais condições você terá de empreender uma força que expande esse pensamento. Está difícil? Pode ir por aí? Raquel que vai dar a nota. Pode ser? Ela é boazinha, ela é educada. Porque está todo mundo voando, não dá? Não dá vontade de voar? Não é? Aí tem aquela música que fala assim, vou voar com gaiola e tudo. É por aí. Mas a reunião espírita é para voar. É para voar. Não pode bater a cabeça no teto. Se viajar na maionese, bate a cabeça no teto. Mas vamos voltar. Portanto, nós estamos aqui discutindo que o pensamento, ele é baseado em sentimentos e ideias. Ernesto Bozano tem uma obra espetacular, vai a dica, anota, promoção lá na livraria. Não sei se está não, se não tiver, vocês pedem para colocar. Pensamento e vontade. O Ernesto Bozano define ele traz uma teoria muito, muito interessante, quando ele diz que o pensamento, ele é um fenômeno de memória. Ou seja, a ideia quando brota, ela brota em função das nossas experiências íntimas. Então, o tempo todo você está lidando com a manifestação do seu inconsciente, da sua mente. E como que a gente registra a memória? Através de sentimentos,
de emoções, certo? Da raiva, da alegria, aquela experiência que acalma ou que excita, e por aí vai. Então nós vamos como que arquivando. E quanto mais você repete, mais você vai consolidando esta memória, certo? Então você o tempo todo lida com uma realidade que nós não sabemos ainda, na verdade, conviver, porque nós desconhecemos esse mundo íntimo. Então, um exemplo, nós estamos conversando aqui. Se exalar um perfume X, que ele está, uma experiência vivida por ti, guardada, basta a fragrância, sintomaticamente, a sua memória aviva e traz para você um dado do seu computador, que é a sua memória, certo? E aí, na verdade, a gente fica assim, lidando com o que é imaginação, o que na verdade brota da memória, e em outras situações que eu não posso detalhar demais, porque senão eu vou cansá-los e o tempo não permite. Mas, ou seja, o tempo todo eu estou olhando para um espelho, e eu lido com a minha realidade íntima. Na casa do Pai há muitas moradas, então eu falei que tem a morada íntima, e eu vou apertar o parafuso ainda para criar um problema maior, para dizer que no seu mundo íntimo existem muitas moradas. Fechou? Muitas moradas. Então, o que você achou que era uma morada só, que é a sua casa íntima, agora eu estou dizendo que essa casa tem muitos departamentos. Observe, eu estou saindo do macro, convidando vocês para viajar para o micro íntimo, o micro interno, o eu profundo. Pois bem, então eu lido com induções que vêm de fora, que faz com que desperte a minha realidade, as minhas experiências. E foi dito aqui no estudo anterior que nós temos muitas encarnações. Se você não acredita em reencarnação, me desculpe, mas você não vai entender a teoria espírita. E tem pessoas que são espíritas e não acreditam na reencarnação. Eu não sei como é que consegue. Você sabe que tem pessoas que são espíritas que não acreditam nos espíritos? É verdade. Gostam do evangelho. Verdade. Não tem problema nenhum. Pode continuar frequentando a reunião. Aliás, se você frequenta a reunião e ninguém te perguntou seu nome nem de onde você veio, você não tem que apresentar a carteira de identidade no centro espírita. O ambiente espírita é um ambiente democrático e ele é de inclusão e plural. Aqui não tem ideologia fechada. A ideologia fica para os complicados do mundo, que querem resolver tudo a toque de caixa e só enfiam o pé na lama, porque com ideologia não se resolve. Aliás, polarização é um mal da atualidade. Sabe por quê? Porque cada um olha para o próprio umbigo e todos esquecem que deveria-se pensar na eficiência e no resultado, mas não. Se eu não estiver ocupando um cargo, eu jogo pedra no outro, e por aí vai. Fiz-me claro? Qualquer semelhança é mera coincidência, tudo bem? Posso voltar para o mundo íntimo, porque no mundo de fora não vale a pena demais. Viu, amigo? A gente se perde. Porque Confúcio diz, quem fala de pessoas é vulgar. Quem fala de coisas é comum. Mas quem fala de ideias é nobre. Nobre. Então nós estamos tentando aqui sintonizar com a nobreza. Continuando. Nobreza comum. O que é comum, o que é nobre, o que é vulgar, vai inclusive dar a nota das vibrações que nós estamos projetando. Olha como é que o pensamento vai sendo construído. Certinho? Tem que ter sentido. Senão não vale a pena. Então observemos. Nós lidamos com esse fenômeno da memória, que é acionado mediante aos impulsos, aos influxos, às induções, que acionam os nossos sensórios, tato, olfato, paladar, audição e visão. Combinado? Mas agora o tempo está acabando e eu não falei.
Raquel não me convida mais, só o Totonho. Existe um sexto sentido. Casalberto, está dando nota, sem fumaça na minha cabeça. Vai piorar, espera só mais um pouquinho. Existe um sexto sentido, que é a mediunidade. Certo? Mediunidade, é o sexto sentido. Quando você desencarnar, você não vai ter os 5 sentidos humanos, mas você vai ter a mediunidade. Então olha que sementinha que eu vou jogar na cabeça de vocês. Não mata no peito e sai julgando, não. Acolhe, para ela desabrochar depois. Quando você desencarnar, você não vai ter os 5 sentidos, mas você vai ter o sexto sentido. Então a mediunidade, a possibilidade do intercâmbio, ela é um fenômeno pautado em cima das suas experiências nos 5 sentidos. Deu aí? Sabe que tem médium que ouve espíritos? Ele acha que está ouvindo com os ouvidinhos que a terra há de comer. O clarividente vê com os olhinhos, não é? Existe a mediunidade que aciona a parte degustativa, sabia? Olfativa. Tudo fenômeno mediúnico. Então, na verdade, a gente tem uma impressão que estamos registrando os fenômenos do mundo espiritual pelos 5 sentidos físicos, e não o é. Por isso que quando nós desencarnarmos, nós continuaremos a manter a ideia de que temos estes sentidos. Então, quando o espírito é muito apegado à matéria, chega do lado de lá, chega no horário assim que ele já entende que as pessoas estão se movimentando para se alimentar, ele já logo lembra, ele é mineiro, do arrozinho com feijão tropeiro, tutu, quiabo, franguinho. Pode falar? Pode, né? Ele então vai ter uma sensação de fome. Psicologicamente ele sente isso. Mas ele não tem necessidade de alimentar fisicamente. Certo? Deixa eu continuar, porque senão eu detalho e fujo do assunto. Então, nós temos que lidar com a nossa realidade psicológica, dos nossos hábitos, porque somos influenciados por esse mecanismo externo, mas também somos influenciados pelo fator espiritual. É o que vai acionar a mediunidade. Então, ninguém desencarnou ainda, combinado? Nós estamos aqui. Então, você tem os 5 sentidos físicos e tem a mediunidade. Então, a mediunidade foi um termo que Allan Kardec escolheu para falar sobre ser intermediário entre 2 planos. Então, o médium, psicógrafo, ele vai ser instrumento para que um espírito se comunique. Então, ele vai captar a onda mental do espírito e vai traduzi-la, dando o colorido, dando o cheiro, o jeitinho que ele traz como uma pessoa humana, com suas experiências, com a sua memória. Fechou? Só que Kardec está tratando do assunto comunicação dos espíritos para efeito de trabalho. Aí no livro dos médiuns, quem quiser estudar mediunidade, não ouçam palestras apenas e nem fiquem caminhando por muitos livros. Embora isso é um fenômeno natural depois. Se você quiser ir na fonte segura, você vai estudar Allan Kardec. Ponto. Então estudem o livro dos médiuns. E no livro dos médiuns tem um capítulo 23, que é intitulado a obsessão. A obsessão. E o que Kardec explica? Que a obsessão é a mediunidade que entrou num processo patológico. Ou seja, o médium ficou enfermo. Porque todos nós somos médiuns. Então vou inaugurar uma fase aqui de reflexão para quem está chegando. E tudo vai piorar depois disso. Você é médium. Você é dotado dessa aptidão.
Não necessariamente você tem a mediunidade para vir trabalhar no centro espírita, como um médium mesmo. Mas você tem sensibilidade para intercambiar com o mundo espiritual. E como que o mundo espiritual se manifesta? Aqui na Terra nós nos manifestamos através da fala, das expressões corporais, e etc, etc, etc. Vocês estão ouvindo a minha voz, eu estou articulando pensamentos. Então espero que vocês estejam me ouvindo com os ouvidos físicos. Porque pode ser que tenha alguém aqui que nem está conectado com os ouvidos físicos. Sabe aquela história de missa de corpo presente? O pensamento está lá na namorada, na conta, no problema. Mas não tem problema. Com o passar do tempo você vai conseguir desenvolver e vai fortalecer a atenção, que é um problema contemporâneo, chamado déficit de atenção. Eu estou ajustando, tá bom? Não quero falar que todo mundo tem déficit de atenção, mas eu quero dizer que todos nós temos uma dificuldade de concentração profunda. Porque a própria vida, com um mar de informação, ela te convida o tempo todo para desfocar. Eu tinha uma conta do Twitter, não dou conta. Meia culpa. Não abro mais Twitter. Primeiro, baixo nível. Segundo, você lê uma postagem, logo em seguida tem uma outra postagem. A postagem é preta, essa aqui já é branca. Daqui a pouco vem uma vermelha. Quando você assusta, você está hipnotizado assistindo um monte de coisa que não tem produção nenhuma. Então nós ficamos num mundo de superficialidade, o que vai favorecendo para que você desenvolva uma imperfeição, não é moral, mas é uma imperfeição de habilidades. Você não consegue ler um livro durante muito tempo. Geração fast food, que é tudo mastigado e rapidinho. Nós temos trabalho na mídia, canal Gênesis. Quem quiser conhecer um pouco da nossa atividade, se inscrevam no canal Gênesis e o YouTube. Nós temos palestras, nós temos estudos. Mas sabe que tem hora que a gente tem que pegar uma palestra de 1h30, cortar ela 3 minutos, 5 minutos, para lançar, para mostrar o trabalho? E você sabe que elas têm muito mais acesso do que os estudos de profundidade? Por quê? Não tem paciência, Casalberto. Eu canso. Ou então eu tenho um problema de déficit cognitivo, que é natural, compreensível. Tem pessoas que realmente querem, mas não dão conta. Aí é uma outra coisa, é uma inibição. Eu não posso fazer um estudo para quem tem alguma necessidade especial com prolongado. Mas eu estou só trazendo uma ideia para vocês de como a geração nossa é superficial. Você tem tempo para ficar muito tempo vendo um monte de besteira, totalmente perdido, influenciado por N e outras questões, mas o que realmente é importante para você, você não encontra uma solução de continuidade para permanecer. Por isso é que é natural que você eleja deuses e vá flutuando atrás desses deuses. Hoje o Deus te resolve, amanhã não. Hoje você está sentado na cadeira da igreja, amanhã você está no templo protestante. No dia seguinte você está no templo espírita. Daqui a pouco está lá assistindo ou participando de uma meditação zen budista. Mas não sabe, afinal de contas, o que realmente precisa. Porque está completamente alienado, perdido. Influenciado por N questões, inclusive espirituais. Porque quanto mais perdido, mais sintonizado estarás com as faixas inferiores. Opa! Então significa que nós, como médiuns, que todos somos, que eu não vou trabalhar no centro espírita, mas o espiritismo então está me dizendo que eu sou dotado de uma sensibilidade. E essa aptidão permite que eu registre ondas mentais. Sim. E essas ondas mentais, ou essas partículas mentais, como queira, você assimila de encarnados
e de desencarnados. E elas chegam com a mesma propriedade. De sorte que você não vai identificar se ela veio de um encarnado ou de um desencarnado. Então, eu falei que ia piorar, mas vai melhorar um pouquinho. Não se preocupe tanto com os fantasmas. E tem gente que morre de medo de espírito. Não é? Ficou de noite, acende as luzes bem. Pais de adolescente, a conta da CEMIG geralmente é mais cara, porque os meninos só dormem com a luz acesa, com fone de ouvido, né? Quando é médium. Sabe que quando escurece, a hora do vamos ver. Aconteceu isso com você, Adão? Né? Eu aprendi até uma técnica na adolescência. Quando você estiver dormindo, você sentir uma presença de alguém e você ter a certeza que ninguém abriu a porta, arrombou, pulou o muro, você sabe que é um espírito, fique debaixo da coberta e quando ele chegar, você levante de repente e assuste-o. Eu tentei umas 10 vezes, não deu certo. Continuava a presença espiritual rindo da minha loucura. Porque o louco era eu. Porque eles estão lá para me assustar. Eles já estão prontos para isso. Eu que vou ter a pretensão de assustá-los. Então eu quero dizer o seguinte: todos nós somos influenciados por ondas mentais, de encarnados e desencarnados. Portanto, a gente encaixa essa teoria que a gente está desenvolvendo aqui com vocês de uma forma muito light, porque o estudo tem que ser assim, porque senão não dá liga. Porque não adianta trazer aqui 300 teorias, comprovações, etc., se isso não bater fundo na sua intimidade. O que é importante, então, a gente trazer no seu sentido da ciência do Evangelho para a prática do dia a dia, é Jesus apresentando para nós a beleza da vida, para que a gente comece a desenvolver o culto ao belo, a busca à harmonia, porque já está patente para uma grande maioria das pessoas que o pensamento é criador. O pensamento é criador. Ele não atua somente em derredor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Afirma Leon Denis, atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. E estes produzem formas, imagens, que se imprimem em matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza, ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal a que visa. A chama interior aviva-se, obscurece-se. Não há assunto mais importante, afirma Leon Denis, um grande continuador de Kardec, do que o estudo do pensamento, em seus poderes e ação. É a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas de ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento.
Por ele, suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. O espiritualismo experimental, que é o espiritismo, muito melhor que as outras doutrinas anteriores, permite-nos perceber, compreender a força de projeção do pensamento, que é o princípio da comunhão universal. Vou ficar por aqui, senão vocês vão cansar. O pensamento é o fundamento da comunhão universal. Julgamos intercambiar por palavras, mas na verdade as palavras são apenas o carteiro que está entregando uma carta, porque nós nos intercambiamos pelo pensamento, pelas palavras. Existem pessoas que têm dificuldade em articular teorias, pensamentos elaborados, mas o pensamento delas é capaz de contagiar e curar. Como existem muitos doutores que nas religiões inclusive enchem, são aplaudidos nos ambientes, arrastam a multidão, mas com o passar do tempo os idólatras se desconectam, porque cansam, porque na verdade estavam sintonizados apenas com a aparência. É muito simples. O que conversa com o seu espírito é a verdade, é a bondade, é a lisura, é a simplicidade, porque tem a ver com sensibilidade. Quando nos desarmonizamos, vamos conversar com calma. Os problemas da nossa vida existem pela nossa desarmonia interior, porque nós geramos pensamentos desconexos, contraditórios, e deixamos de gravitar em torno do que é o perfeito, o belo, o justo. Numa linguagem religiosa, como se afastássemos de Deus. Isso é apenas para efeito didático, porque você nunca se afasta de Deus. A verdadeira acepção da palavra religião não é conectar o espírito com Deus. Isso é teologia heteronômica, que se você não fizer isso, você está lascado. Não. Deus está em toda parte, nós, inclusive dentro de você. Em todo movimento em busca do aprendizado, do acerto, tudo que brota da sua intimidade que é legítimo, é Deus falando, é a lei do progresso se manifestando. Então, a acepção da palavra religare é religar os homens aos homens, porque você não escala os céus sem viver ao lado do próximo. Então nós temos que nos conectar com o próximo. Mas não é só o próximo, o ser humano. Com as coisas, com a natureza. Tudo isso faz parte do seu progresso interior. Então a religião pura e imaculada, conforme afirmara o apóstolo Tiago, a religião verdadeira é a da vivência. Jesus, como mestre dos mestres, conhecedor profundo de psicologia humana, ele é a síntese de todas as ciências e todas as filosofias. É o Espírito que aqui veio para viver. Ele diz para nós que não veio mudar a lei, ele não veio combater as aquisições individuais ou humanas, não, ele veio dar cumprimento. Porque se você teorizar o bem, o seu desafio é pôr em prática.
Então o que Jesus veio fazer na terra? Pôr em prática. Ele não precisava de gastar tempo no templo, debatendo teoria. Ele ia para o dia a dia, cuidar dos sofredores, abençoar as pessoas perdidas, curar as almas, embora ele tenha curado corpos, para efeito didático, porque todos que foram curados por Jesus, ele não derrogou lei, não, ele atuou com uma influência espetacular, porque tinha chegado o momento daquelas pessoas. Por isso é que ele dizia, a tua fé, e a tua fé não é você acreditar apenas, a tua fé é no sentido da tua descoberta, da tua consciência, do teu merecimento, do teu esforço. É isso que garante a atuação das hostes superiores, porque eles não podem intervir para tirar de nós a oportunidade do aprendizado, porque todas as mazelas, as dificuldades, eu repito, fomos nós os responsáveis, e por isso é que nós estamos colhendo agora, num instante oportuno e bendito, porque nunca tivemos tantas informações espirituais. Nós vivemos num tempo em que os espíritos se comunicam para dizer, tu és o responsável, inclusive, para selecionar as influências espirituais. Por quê? Influência espiritual negativa só vai bater na tua porta se você está negativo, se você está favorecendo para a baixa imunidade. É assim que acontece. Foi dito aqui anteriormente, com uma intenção muito interessante, e agora eu vou encaixar para ficar mais didático, que quando um espírito se vincula ao outro e o leva a uma desencarnação, uma enfermidade, isso não acontece apenas por uma via, porque o espírito quer prejudicar, então ele vai prejudicar. Não é assim. Só acontece se você abrir a porta da sua casa. Aí vem uma pergunta clássica. E como é que eu sei se a porta está aberta? Ou que eu estou em vias de abri-la? Olhe no espelho. E comece a ressignificar a sua vida. É o que todos nós estamos tentando fazer toda hora. Uma constante atuação para precaver, para se imunizar. O Espiritismo, na verdade, por mais que ele atue nos efeitos, mas o papel da teoria espírita na sua essência é nos auxiliar a compreender esse mundo íntimo para que nós planifiquemos o futuro. Não existe vitória sem planejamento, sem meta. Se na Terra é assim, por que não no mundo espiritual? Se aqui no mundo social é apenas uma pálida imagem do mundo verdadeiro, do mundo que é definitivo. Tudo aqui é transitório, inclusive os pontos de vista, as pessoas, as relações, a sociedade, que está ruindo nos seus aspectos materialistas. Todos no Brasil e no mundo, quem tem interesse no assunto, consternado porque a floresta pega fogo. Ok, muito bem. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. A floresta está pegando fogo como pegou fogo o Museu do Rio de Janeiro, não foi? Como desceu lama por estas montanhas que vivemos, Minas Gerais. Esses fenômenos, na verdade, eles só estão mostrando qual é a nossa condição interior. Não adianta fazer movimento querendo cuidar de golfinho, de baleia, de oxigênio, se a gente continua desarmonizado intimamente. Essa é a natureza da nossa competência. Se todos nós nos voltarmos para realmente qualificar a nossa vida, não no aspecto egóico, que eu vou fazer só para me proteger, me dar bem, como antes, né? Eu fico bem, faço caridade, estou no céu, virtude. Não é isso. Mas cuidando de si mesmo, aprimorando, lutando contra as imperfeições, praticando o bem, se esforçando por entender, inclusive qual é o seu papel na sociedade. E o papel da sociedade não é para ir para a rua, bater panela, ou fazer mecanismos
para pichar, para gritar. Na lógica é aprender a votar, não é assim? Sob o ponto de vista da política, da administração pública. Isso é uma afirmativa extremamente infantil e superficial, embora ela tenha os seus efeitos. Porque, na verdade, nós temos que aprender a qualificar o mundo íntimo. Porque você vibrando em faixas superiores, você contagia o todo. Você irradia amor para quem está do seu lado. Por onde os discípulos de Pitágoras passavam, todos respeitavam, porque eles exalavam, na Grécia Antiga, a autoridade moral. É isso que o Espiritismo vem dizer para a gente. Se você quer cuidar da sua mãe, do seu tio, do seu filho, seja de quem for, cuida primeiro de você mesmo. Começa a ter uma outra visão. Porque naturalmente você, quando ajudando, trocando a fralda, estando junto, você vai estar com um comportamento vibrando em faixas superiores do Cristo. E não ajudando porque hoje é seu dia, ou ajudando cobrando, esperando resposta, aplauso, ou seu nome escrito na galeria dos triunfadores da terra. É fazer por amor. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Quem ama, faz luz. E fazendo luz, mesmo que os dardos peçonhentos, destrutivos, violentos, que possam nos visitar, partindo de encarnados ou desencarnados, você está vibrando na faixa do amor do Cristo. Amigo, isso aí é a maior dica para a imunização espiritual que existe. Amor. Brilhe. Brilhemos juntos a nossa luz. Porque não se pode esconder uma cidade edificada no monte e nem colocar a candeia debaixo do alqueire. Ela tem que ficar no velador. E conclui Jesus na nossa tarde dizendo: para que os homens vejam as vossas boas obras. Fazer luz é se organizar intimamente, é cuidar da casa. E cuidando da nossa casa, da nossa morada íntima, com certeza você vai contribuir também para as queimadas, para as demolições, para estas coisas complicadas que a gente está vendo aí fora. Agora, por favor, termino a minha fala, Raquel. Eu estou olhando para aquele lá me engana. Aquele ali é cruel, esse aqui é bondoso. Está atrasado 2 minutos. Reflitamos sobre a importância de tudo que está acontecendo no mundo. Agora, peguei de novo. Não acreditem em fakes que destroem. O mundo da mentira. Confiem em Jesus, porque Ele é o governador dessa causa. E Ele disse que não nos deixaria órfãos, que Ele estaria conosco até o fim. Então por que o desespero? Está tudo certo. Não permita que estas ondas te causem desamor, desrespeito, deslealdade com a causa que é a causa divina, que está esculpida, que está gravada na consciência de todos nós. É a consciência, é a voz do coração que diz qual o caminho que devemos seguir. Que essa voz possa sempre conversar conosco como as mães que representam na terra o amor verdadeiro de Deus.